Vem cá, eu fico me perguntando aqui, quando será que o divórcio entre duas pessoas realmente vira um caso de polícia? São muitos aí que, lamentavelmente, chegam a esse nível e a gente fica se perguntando qual é a linha não tão tênue assim, vamos ser sinceros, que se deve cruzar. E ninguém melhor do que a doutora Bárbara Eliodora, ela que é advogada familiar especializada em divórcios, para tentar nos ajudar a entender se é possível pedir a prisão do ex-cônjuge no processo de divórcio. Claro que ninguém está fazendo votos para que chegue a esse ponto, mas é uma realidade aí do que está acontecendo. A gente já vai estar fazendo o link com a doutora. Podemos agora então, minha diretora Helena? Podemos sim. Você me ouve bem então, doutora? Estou ouvindo muito bem, André. Bom dia aí. Vamos esclarecer essas questões aí que são super comuns aí no divórcio. São muitos exemplos aí, inclusive envolvendo famosos, doutora, mas... Enfim, já trazendo aqui essa primeira pergunta, ajuda a gente a entender se a linha é tênue, se não é, e se for, qual é? A linha é muito tênue, sim, porque normalmente, né, o casal se separa por alguma razão que não é sempre que é consensual, que é amigável, uma pessoa sempre termina gostando, sempre tem alguma questão, se tiver traição, então é muito complicado, as pessoas estão muito magoadas. Então, quando há um término com dor, é difícil que as pessoas consigam manter ali uma cabeça um pouco mais tranquila, envolvendo filhos, né? Mas quando existe traição, quando existe alguma questão, as pessoas, se não tiverem uma boa orientação, seja de um profissional, de advogado, seja de uma psicóloga, uma pessoa para realmente dar um norte, as pessoas muitas vezes acabam indo para o caminho do litígio. E aí é uma coisa horrível, e quando tem filhos, então é pior ainda. Então realmente é muito tênue, depende muito da cabeça da pessoa naquele momento. É complicado, é complicado. O pessoal aqui está cochichando, deve querer complementar. Já vou trazer aqui a bancada para te fazer uma pergunta, doutora Bárbara. Vamos que vamos com o Mano David. Bom dia, vai doutora. Mano Eu acho que é inevitável, o público deve estar acompanhando o caso que acabou vindo a público da separação entre o deputado estadual Lucas Bove e a sua agora ex-mulher, influenciadora Cíntia Chagas, que já veio diversas vezes aqui na Jovem Pan. E o processo corre em segredo de justiça, mas houve o vazamento de um boletim de ocorrência que levou a muita especulação a respeito de um possível caso de violência doméstica. E eu queria que a senhora trouxesse um pouco esse aspecto de que se trata de pessoas públicas, mas o processo corre em segredo de justiça. E há, na decisão judicial, a proibição de que o Lucas fale em público a respeito de sua ex-mulher. E aí ele fica numa situação que tenta falar sem falar o nome, mas falando. E nesse contexto há a especulação de um possível pedido de prisão por parte dela. Como que funciona em casos assim, quando se trata de pessoas públicas, mas um processo corre em segredo de justiça? Pois é, esse processo, no caso específico da Cíntia, a medida protetiva, quando ela é concedida, normalmente ela vai ter questões ali, medidas que vão tomar como proteção de afastamento, de evitar contato. Não é comum essa decisão, essa medida da pessoa não poder falar. Isso é totalmente possível, mas normalmente isso é requerido num processo civil, com esse intuito, mostrando que são pessoas públicas, que não quer que fale, o direito à privacidade, à intimidade, que é concedido por um juiz do juízo civil. Então, está veiculando na mídia que foi decorrente de uma medida protetiva, que uma das medidas teria sido essa proibição de fala, o que não é comum. Mas não é impossível, porque a lei ela traz algumas medidas, mas o juiz, na hora que ele vai conceder as medidas, ele pode deferir, entregar outras que não só aquelas expressas, para garantir ali a proteção da vítima. Então, o processo, ele sim, vai correr em segredo de justiça, e se o juiz da medida protetiva deu essa ordem de que ele não pode falar, ele não pode falar. E tudo que está determinado na decisão de medida protetiva não é crime, só que é uma proteção, é o que a gente chama de um caráter cautelar, para cautelar a pessoa, para dar segurança e proteção. Só que a partir do momento que a pessoa descumpre alguma dessas medidas, aí sim nós temos o crime de desobediência e cabe sim o pedido de prisão por descumprimento. Porque imagina que o juiz deu uma determinação de afastamento, a pessoa não é o caso, né? Mas assim, uma aproximação descumprindo, ela vai lá e comete um homicídio. Então, esse crime de descumprimento, ele existe. E
descumpriu, basta a vítima informar que houve esse descumprimento para o juiz fixar e determinar a prisão, se tiver os elementos ali. É isso, a gente segue aqui com a doutora Bárbara Heliodora. Claro que o casamento é feito para que os pombinhos sejam felizes para sempre, mas muitas vezes nem é sempre assim. E acaba tendo esses arranca-rabos e toda essa bateção de cabeça. E você está sendo super didática aqui, trazendo para a nossa audiência exatamente o passo a passo nesses contextos aí de muito contenciosos, para dizer o mínimo também. O delegado Palumbo aqui, que faz parte da nossa bancada, doutora, quer te fazer a próxima pergunta. Claro. Doutora Bárbara, bom dia. Eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador e ouvinte se tem um mandado de prisão civil, por não pagamento de pensão. A partir do momento que o homem paga a pensão, se já na hora já extingue aí a possibilidade dele ser preso, ou ele pode ser preso, aí entra com pedido e aí o juiz retira a prisão. Olha, a partir de um mês de atraso, já dá para a pessoa que recebe, né, responsável pelos alimentos, solicitar a prisão. E aí o juiz ele vai dar a oportunidade, né, da pessoa pagar ou justificar porque não pagou. Ele pode justificar dizendo que, sei lá, ficou doente, aconteceu alguma coisa grave que justificou ali o não pagamento. Mas se o juiz não aceita essa justificativa, ele vai determinar a prisão. E aí sai o mandado de prisão. E aí a pessoa, quando recebe, se paga, a prisão não pode acontecer. Agora, se acontece a prisão, ele está acautelado, está preso, e ele paga, aí ele tem que ser liberado. Agora, uma coisa muito comum que as pessoas não sabem, porque tem muitas pessoas que falam, então vou ser preso e acabou a dívida não acaba com a prisão. Só que ela só vai poder ser executada pela modalidade de penhora, não vai poder ter uma nova prisão pela mesma dívida. Então, se ele pagou, ele não pode ser preso. E se ele estiver preso, aí tem que entrar com habeas corpus e pedir para revogar realmente, porque não tem mais objeto essa prisão. Se torna ilegal. Claro que esse caso da professora influenciadora Cíntia Chagas com o atual deputado estadual Lucas Bove está dando o que falar, roubando as manchetes, alguns detalhes aí, enfim, escabrosos, mas, claro, presunção de inocência para os dois lados, a gente ainda tem que respeitar o transcorrer natural aí das investigações e conforme tudo for avançando. Tem o caso também do ex-BBB Davi Brito, minha querida doutora Bárbara, que está vivendo um baita de um aperto na justiça com a ex-companheira, né, que está pedindo união estável, divisão de bens. Queria que você também repercutisse esse caso, por favor, já, mas não sem antes eu trazer aqui nosso querido David de Tarso. Tem a pergunta, Felipe Monteiro, fica à vontade aqui então. David de Tarso. Não, aproveitando esse gancho da pergunta, né, do Marinho sobre o ex-BBB Davi Brito, porque muitas questões são levantadas em relação à união estável. Então, eu gostaria que a doutora explicasse o que configura uma união estável e quando ela é solicitada. Olha, a união estável, ela não tem... o que mais importante é que ela seja pública e que a sociedade reconheça aquele casal realmente como um casal que tem, e eles têm ali a intenção de constituição de família. Então, o mundo mudou. Então, hoje, o fato da coabitação, morar junto, não significa que aquele casal tem uma união estável. Então, antigamente era muito mais comum. Você está morando junto é porque naturalmente tem uma união estável, mas hoje isso não significa. Até porque, pela pandemia, muita gente foi morar junto para economizar, enfim, o mundo mudou de fato. Mas o principal, os requisitos mais importantes é que aquela união tenha como intenção a constituição da família, que seja pública e notória. Então, no caso do Davi, assim, nós, como telespectadora também acompanhando, ele sempre a apresentou como esposa, sempre se referiu dessa forma. E é óbvio que quando começa a envolver questões patrimoniais e financeiras, os discursos vão mudando um pouco. Então, aí vai ser a ex-companheira tentando mostrar que eles tinham essa união, pode ser uma dependência econômica, pode ser foto, relacionamento com pessoas, testemunhas, que eles tinham um relacionamento com intenção de constituição da família, e ele, pelo lado dele, vai provar que não, que ele tinha uma namorada, que ele saiu com outras pessoas, de forma pública, né, não uma traição, e aí vai depender do juiz convencimento se realmente essa relação era uma relação com a intenção de constituição de família pública, com os requisitos, para poder entender. E aí, entendendo pelo reconhecimento da união estável, é que vão ter os desdobramentos dos reflexos patrimoniais disso. Mas a questão da coabitação, que gera muita dúvida, não é requisito para a configuração da união estável. É isso aí, doutora Bárbara. Vamos trazer aqui o nosso Felipe Monteiro, que quer te fazer a próxima pergunta. Bárbara, obrigado aí por esclarecer esses pontos essenciais aqui.
ainda mais no momento que nós estamos vivendo, casais se separando, brigando. Um dos pontos que me deixa super preocupado é a relação do casal se separando com o filho, né? A gente viu recentemente a influencer Mari Bride com o ex-marido, o ator Rafael Cardoso. Ela teve uma medida protetiva contra o ex, e aí teve a discussão se a medida protetiva se estendia também para os filhos ou não, né? Como é que se faz numa situação como essa? Se uma mulher pede medida protetiva contra o marido, e o marido tem filho com ela, o ex-marido tem filho com ela, o ex-marido tem proibição de ver o filho, ou a justiça tem algum tipo de instrumento para permitir a visita do pai no filho e por aí vai? É muito bacana a sua pergunta, porque assim, o que nós vivemos hoje é muito triste. Eu sempre costumo falar que a Lei Maria da Penha, existe um movimento, as pessoas são muito polarizadas. A Lei Maria da Penha é extremamente importante porque existem mulheres que são vítimas de feminicídio e violência real. Só que existe um outro lado também, que são as falsas denúncias. Mulheres que se utilizam da lei para impedir o convívio de pais com os seus filhos. Então, assim, falando de uma situação que seja verdadeira, que esteja tudo ok. A mulher vai solicitar a medida protetiva e nessa medida protetiva vai ter as medidas de afastamento. O juiz, normalmente, ele fala que aquelas medidas não atrapalharão a convivência do pai. Então, vai ser para a mulher. E aí ele vai botar uma mãe para falar no telefone, um parente, ele não vai poder ter contato. Mas isso não pode inviabilizar na hora de pegar as crianças para convivência. Vai mandar uma pessoa buscar, mas o que não vai poder atrapalhar. Se o juiz não foi claro com relação a isso, aí o advogado tem que ser diligente e solicitar que o juiz seja claro com relação a isso para que isso não atrapalhe a convivência. Agora, vão ter situações que, de fato, por exemplo, uma criança que assiste uma violência doméstica, ela é vítima de violência doméstica. Hoje a gente tem a Lei Henri Borel, né, que trata sobre isso. Então, se essa violência, de fato, prejudicou a criança, presenciou, foi uma coisa, né, aí realmente o juiz pode entender, até pela Lei Henri Borel, a criança sendo vítima, que haja também o afastamento desse pai, desse agressor, dessas crianças. Mas, normalmente, o que a gente vê é que basta a fala da mulher. E aí, como é uma medida cautelar, ela é deferida, ela é concedida de uma forma geral, porque é melhor conceder do que depois acontecer alguma coisa. Então, os magistrados ficam receosos e acabam concedendo. Mas o importante é isso. Normalmente, se o juiz já fala que isso não pode atrapalhar, e se por acaso não falou, o advogado tem que diligenciar. Então, nesse caso da Mari, o que pareceu foi que foi feita uma situação, né, foi concedida uma protetiva, e ela simplesmente se manifestou dizendo que não foi ela que impediu. Mas aí cabe lá o advogado dele, enfim, correr atrás disso para poder resguardar. Por mais grave que seja uma violência psicológica, como, por exemplo, vamos supor que a Cíntia e eles tivessem filhos. Entendo que naquela situação, que é uma questão mais psicológica, mais os filhos não teriam prejuízo, a não ser que ele apresente risco para estar com aquelas crianças. E aí o que a gente vê muito é a questão do abuso parental, das falsas denúncias. Então a gente tem que ter um olhar muito cauteloso para esse tipo de situação. Doutora, muita gente fala, né, que o amor não conhece a sua própria intensidade até a hora do divórcio, até a hora da separação, que pode ser ali o divisor de águas para ver até que ponto o amor que criou o casamento no primeiro lugar pode ser importante para também não levar às vias de fato e levar para uma situação bem conflituosa, como são tantos casos aí que vêm um atrás do outro. Mas muita gente André, até... Não é por aí? Desculpa, não, claro, até fazer uma observação, que uma coisa muito bacana que a gente faz é o contrato de parentalidade, porque se as pessoas tivessem acesso ao advogado de forma, né, preventiva, a gente pode fazer contrato, a gente faz muito isso aqui, questões assim, sem ter filhos. Quando tivermos filhos, vamos cuidar desse jeito, vai ser dessa forma, é como se fosse um acordo mesmo de criação dos filhos. Isso evita muito que na hora do divórcio as pessoas entrem nessa batalha. Uma aula aqui da doutora Bárbara Heliodora, aqui brindando a gente com todo o seu conhecimento, uma aula de Direito de Família aqui. Matéria é difícil, na época do curso de Direito, matéria é difícil, mas queria que tivesse tido você como professora, então, doutora Bárbara. Obrigado aqui pela presença. Você quer contato de namoro? Quer contato de namoro, Maria? Peraí, Pepe, não mistura as coisas aqui, não. Não houve, não, muito bobinho. É que nada mudou. Aqui dando as caras. Doutora Bárbara, obrigado demais, é isso. Nem sempre todo divórcio é uma tragédia, né? A verdadeira tragédia é viver num casamento infeliz e perder sua vida insistindo em algo que não vai dar certo. Obrigado aqui pela sua presença e a gente
espera poder contar contigo em outras oportunidades. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigada e um bom dia para vocês.